Eu sempre costumo dizer, né, que quando a gente pensa numa área verde, vem a favela? Não. Vem a Floresta da Tijuca, vem a Urca, vem o Arpoador, mas a gente está falando de uma área verde na favela. Né? Então quando a gente fala de uma área verde na favela, a gente está falando de bem viver e de construir outras alternativas para viver bem nesse local. Sejam bem-vindos à Serra da Misericórdia, a última área verde aqui do Complexo de Favelas da Penha. A gente aqui está na Terra Prometida. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Estão diretamente relacionados com a gente, no sentido para além de cor, para além de classe, mas compreendendo que o Estado enxerga alguns locais específicos como zonas de sacrifício, onde ali pode ter lixo, onde ali pode ter poluição, onde ali pode ter essas externalidades de um sistema que não diz respeito nem ao nosso modo de vida, ao nosso modo de existir. Imagina a pedreira funcionando, quebrando pedra, não sei como é que funciona o processo de trabalho, mas eu acredito que faça muito barulho. Mas a maioria dos problemas aqui de saúde, do pulmão, doença do pulmão, era por causa da poeira. Antes era uma mineradora internacional, né, francesa, a Lafarge, e agora é uma nacional Polimix. Foi muito ali, eu já tirei 5 abóboras dela, sabia? Vocês fazem o projeto do Nana, porque é muito bom, vocês vão aprender de tudo lá. E é muito bom e vocês vão aprender de plantar. E eu falo pra vocês não jogar lixo na rua, porque é errado. Jogar lixo na rua não é bom, a gente prejudica a gente mesmo. Para poder fazer esses murundu aqui, ó, para poder plantar empim, plantar abacaxi. Eu resgatei essa minha vivência, da minha educação em relação ao próprio alimento. Eu nasci na zona rural, no Maranhão, e a nossa alimentação era plantada. Já até comecei por isso. Eu tinha a roça de feijão, a roça de milho, era tudo selecionado. A gente vinagreira, e a gente era muito bem alimentado, toda a região era alimentada, porque assim, por incrível que pareça, todo mundo tinha terra, mas só a minha família que plantava, e toda a região era abastecida. Aí onde eu quero chegar, quando eu vim para o Rio, eu comecei a consumir a alimentação daqui da cidade grande, eu comecei a adoecer. Eu trouxe aqui, corri para tomar um xarope, botar um casaco e para trazer a priprioca, que foi um rizoma que o Paulo, né, tava lá para a Amazônia lá e trouxe. E soberania alimentar é isso, né? Eu quero ver quem pode ser a guardiã aqui. Tem 2 rizomas para multiplicar, para a gente poder ir distribuindo na rede, tá? A semente vai ser semeada lá no Salgueiro e distribuída para dentro. Sandra da Vila Autónoma. Se soberania alimentar é você ter poder sobre o seu alimento e determinam pra gente XYZ do que querem que a gente acesse, nos locais que querem que a gente acesse, a gente acaba entrando o quê? Numa armadilha, né? Onde o poder determina a quantidade de veneno e o que a gente vai comer. Falando de favela, né, como a gente falou lá no início, né, que pensar que uma favela tem uma área verde que produz seu alimento, isso é poder? Isso aqui é o arroz, ó. Isso é muito poder. Pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro,